Olá, bem-vindo a Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia e neste episódio vamos falar um pouco da correria do Natal e como é que podemos viver esta quadra de uma forma mais tranquila e mais sossegada e com mais vagar e também sem nos cansarmos tanto. Chegamos a dezembro e já sabemos, há música alta por todo o lado, começam a sair as músicas da Mariah Carey e outras tantas que já conhecemos, luzes, correrias, corridas para os shoppings, um desafio enorme para fazer as compras todas em tempo útil. Mas o Natal não tem que ser assim. E hoje aquilo que vamos falar aqui é sobre uma proposta de viver um Natal de uma forma um pouco diferente, de uma forma com mais vagar, com mais presença, com mais intenção, de maneira a que possamos chegar ao fim das festas sem estarmos muito cansados, com o sentido de dever cumprido e todos satisfeitos pela companhia e presença um dos outros, que é muito mais importante que tudo o resto que se celebra com o consumismo do Natal. Anda daí e vem ouvir como é que podes ter um Natal mais calmo e até menos dispendioso. Bora! Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junte-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? Antes de elaborar o seu calendário e as suas tarefas de dezembro, pense em 3 coisas que são fundamentais e que não pode deixar de incluir nos seus blocos de agenda. Primeiro, os tempos que são inegociáveis, seja com a família, seja de autocuidado, seja de aprendizagem, seja do que for para si. Segundo, os encontros que deseja mesmo ter, porque não é necessário estar com os amigos do colégio, os amigos da faculdade, os amigos do trabalho, o jantar de Natal do grupo networking, o jantar de Natal da outra família, enfim. Escreva apenas e note apenas os encontros e as pessoas que deseja encontrar durante este mês. Para as outras que não têm tempo, dê-lhes um prazo em janeiro para o fazer. E por último, as tarefas essenciais. Aquelas que têm mesmo que fazer, preparar a ceia de Natal, enfeitar a sua casa, cuidar dos seus entes queridos, enfim, tudo aquilo que é necessário fazer e que não é opcional, que não pode avançar para janeiro, não pode avançar para uma outra altura. Com estes 3 blocos bem delineados na sua agenda, de certeza absoluta que vai conseguir organizar o seu mês de dezembro de uma forma mais produtiva e com menos esforço para si. Uma coisa também que é muito importante é criar um orçamento de atenção, ou seja, quantas horas por semana estou disposta a andar em lojas à procura de presentes e também quantas horas por semana estou disposta a estar com encontros e reuniões e jantares intermináveis. A partir daí, vais conseguir organizar a tua vida de uma forma mais vagarosa, com mais calma, com mais autocuidado e também muito mais produtiva. Depois há toda a questão dos presentes. Andamos sempre numa correria louca à procura de presentes para este, para aquele, para aquele outro. Aquilo que eu aconselho é limitar os presentes ao essencial. Em alguns casos, até porque não fazer um amigo secreto, definir um valor e procurar apenas um presente para aquele amigo especial ao qual se deu toda a atenção e se procurou algo que pudesse agradar. Chega de andarmos com vales do Corte Inglês, vales disto e daquilo e daquele outro, que isso no fundo significa algo feito à pressa, algo sem intenção, algo sem pensar naquela pessoa a quem estamos a oferecer. Bem, sei que às vezes é mais fácil porque é a forma da pessoa poder comprar aquilo que quer, mas isso não é um presente efetivamente de Natal. Um presente de Natal é nós aconchegarmos e levarmos essa pessoa connosco no coração e, no fundo, sentirmos que estamos a escolher algo mesmo especial e específico para aquela pessoa que nos calhou no sorteio ou para aquele ente querido a quem gostamos sempre de dar um presente no Natal. E depois podemos sempre escolher presentes diferentes, que não sejam aqueles que todas as pessoas estão habituadas a dar. E há 3 categorias de presentes que se encaixam perfeitamente neste conceito. A primeira é comer e partilhar. Por exemplo, por que não fazer umas bolachas caseiras, preparar uma seleção de chás orgânicos, fazer uns muffins e entregar num embrulho todo bonito, feito à mão, embrulha em papel, com um laço de cordel, com uns raminhos de flores secas, a essa pessoa de quem nós tanto gostamos, até para podermos eventualmente partilhar com ela um lanche ou uma ceia, com aquilo que nós produzimos, nós próprios, com todo o carinho e com a intenção para aquela pessoa. A segunda categoria são aqueles presentes para usar e durar.
ou seja, aqueles presentes que não são de consumo rápido, em que a pessoa pode usar várias vezes e cada vez que utilizar esse presente está a lembrar-se de quem lhe o ofereceu, como por exemplo uma manta quentinha que usa no inverno e que está ao pé da lareira, ou uma vela com cera de abelha ou aromática com um cheiro que cada vez que a pessoa acende lembra-se que foi a outra que lhe ofereceu e, portanto, lembra-se dela nesses momentos. Uns panos de cozinha giros e diferentes que, no fundo, são aquelas coisas que precisamos sempre no dia-a-dia e que podemos voltar sempre a usar e depois até mais tarde reciclar e doar a alguém quando recebermos uns novos. E por último, os presentes de vida. Os presentes de vida são, na verdade, vouchers, mas vouchers de companhia. Por exemplo, um voucher de um passeio a pé ou uma caminhada pela manhã. Oferecer a um amigo esse voucher e quando o amigo puder e quiser, irem fazer esse passeio. Ou um voucher de uma visita a uma exposição ou a um museu, em que convidamos o amigo para ir a essa exposição, a esse museu, e usufruímos também da sua companhia. Portanto, estes vouchers de viver, de companhia, de intenção e de atenção, aquelas coisas que as pessoas gostam. Por exemplo, para quem gosta de vinho, ir fazer uma prova de vinhos em conjunto, num fim de semana bonito, estarem ali a partilhar ideias, a conversar, a provar o vinho. Estes vouchers de viver, como eu lhes chamo, são presentes de muita presença, presentes de muita intenção, presentes que demonstram o cuidado que temos com aquela pessoa e o cuidado que tivemos em procurar algo que agrade a essa pessoa e que possamos fazer com ela, porque na verdade o nosso tempo também é precioso e portanto darmos o nosso tempo a essa pessoa é algo muito valorizado e algo também muito importante e diferente para dar no Natal. Depois, nesses presentes que fizer, tente não comprar aquelas etiquetas já feitas. Faça umas etiquetas à mão. Ainda que não tenha muito jeito para desenhar, cole umas folhas, umas flores e escreva com intenção, mas não é uma mensagem do ChatGPT, é pensar numa mensagem específica para aquela pessoa, uma mensagem que lhe vá tocar o coração e escreva à mão, manualmente. De certeza absoluta que a pessoa vai apreciar e vai guardar essa mensagem com todo o carinho e não vai para o lixo com todos os outros papéis de embrulhos e sacos que as pessoas acabam por receber nos presentes de Natal. Também pode sempre encontrar presentes muito bons e úteis para as pessoas em produtores locais. Pode ser um mel especial de rosmaninho, podem ser umas colheres de pau que foram feitas à mão por um artesão. Enfim, os produtores locais têm sempre coisas não só de comer, mas também de artesanato, que são feitas à mão, que ajudam ao comércio local, que não nos leva ao consumismo gigantesco dos centros comerciais e que podemos dar presentes mais personalizados àquelas pessoas de quem gostamos e por quem sentimos carinho e uma atenção especial. Relativamente à decoração de Natal, também é importante ter alguma parcimónia e tentar evitar o consumismo fácil. Todos os anos somos inundados em todo o lado pelas músicas, pelas luzes, pelas bolas. Basta ver as ruas das cidades, que são todos os anos também engalanadas e com enfeites diferentes de ano para ano e que custam rios de dinheiro. E por isso, aquilo que eu aconselho vivamente é, no seguimento daquilo que eu disse no episódio anterior, de arrumar a casa e fazer arrumações à casa, ir buscar aquilo que já temos e ver o que é que podemos aproveitar. Se, como já comprámos de várias vezes e temos de anos diferentes, se podemos fazer uma combinação nova, algo que seja mais minimalista ou então que seja baseado numa só cor, não precisamos de ter tantas cores misturadas, algo que possa ser feito também com elementos naturais, pinhas verdadeiras ou pequenas folhas de eucalipto que até dão aroma à árvore de Natal. Utilizar as luzinhas que já tínhamos de anos anteriores e que vamos sempre juntando várias e se calhar enrolá-las à volta da árvore de uma forma diferente. Por exemplo, utilizar uma fita bonita de embrulho com motivos de Natal e fazer laços nos ramos é algo que não custa muito e também não estamos a comprar grandes enfeites de Natal e por isso ter algum cuidado no consumismo dos enfeites de Natal que usamos nas nossas casas, porque todos queremos ter a casa bonita, todos queremos estar bem para receber não só a chegada do Menino Jesus, como também a chegada da família, daquelas pessoas que até às vezes vivem longe e que vêm de propósito passar as festas connosco. Mas podemos fazê-lo de uma forma mais sustentável, mais económica e também feita com mais amor, com mais carinho, com um cuidado especial que é dado a toda essa decoração feita por nós e algumas delas inclusive coisas feitas à mão. Por outro lado, também temos a questão da ceia de Natal e dos jantares de Natal. São 3 ou 4 dias seguidos em que comemos muito, bebemos também muito, há sempre muita fartura nas mesas, seja de pratos salgados, pratos doces, entradas, sobremesas, os doces típicos do Natal. E depois o que acontece muitas vezes, se o Natal é na nossa casa,
Primeiro, vamos ficar com uma série de restos que depois, para não deitar fora, acabamos por ir consumindo e, portanto, estamos a sobrecarregar o nosso organismo e o nosso corpo com excesso de calorias que não há necessidade de fazer. E por isso, aquilo que eu aconselho é fazermos uma ceia de Natal boa, cuidada, comida caseira, obviamente com alguns doces de Natal, mas não precisam de ser todos os doces de Natal. Escolha 2 ou 3, aqueles que a sua família mais gosta e mais aprecia. Uma refeição quente, boa, de conforto, que traga boas conversas e que faça com que estejam todos bem à mesa. E aproveite também para fazer já uma lista de aproveitamentos, ou seja, de certeza absoluta que vai ter sobras, porque é inevitável que isso aconteça, mas se sobrar bacalhau, guarde e congele para depois um dia mais tarde fazer um bacalhau no forno, ou um bacalhau com natas, ou um bacalhau à brás. Se sobrar peru, guarde para fazer uma carne picada, fazer uma torta, fazer um rolo, enfim, divida já as sobras que teve, até para não se enjoarem de andarem sempre a comer o mesmo, de forma a fazer reaproveitamentos que lhe vão dar refeições futuras, refeições também saudáveis e nutritivas e que não dão tanto desperdício àquilo que acabamos por gastar no Natal. E na mesa de Natal, mais do que a comida, mais do que aquilo que está em cima da mesa, é aquilo que nós próprios também trazemos para a mesa, aquilo que todas as pessoas da família à volta daquela mesa trazem. A alegria, a felicidade de estarmos todos juntos, o perdão, a gratidão, agradecer o ano que passou, as coisas que vivemos juntos ou que deixámos de viver, mas que poderemos viver mais tarde. E, portanto, é muito mais importante aquilo que nós próprios trazemos para a mesa, para as nossas conversas, para um momento de partilha grande, sem telemóveis, sem meios digitais a comida, do que a comida, obviamente. Claro que a comida é importante porque estamos ali todos a conviver, mas mais importante ainda do que isso é o espírito de Natal, é o espírito de quem cuida, de quem gosta, de quem sabe dizer o que é estarmos todos juntos em família a conviver e a partilhar este dia tão importante. Depois há que também ter cuidado com o lixo. Por isso é interessante fazer embrulhos daqueles que somos nós que fazemos, dos presentes que somos nós que fazemos, com papéis reciclados que já tínhamos em casa, ou até com papel pardo, que depois podemos fazer uns desenhos, podemos pôr umas fitas coloridas, umas flores, umas folhas secas e, no fundo, evitar aquele amontoado de sacos de plástico, de sacos de papel, daqueles sacos que têm brilho e que, portanto, que não são recicláveis e que, no fundo, vão fazer pilhas e pilhas e pilhas de lixo. Já bem basta as caixas dos brinquedos e as caixas dos presentes dos mais pequenos que não temos como evitar, porque isso depois também vai tornar difícil não só a recolha e é feio ver na cidade os caixotes de lixo a abarrotar, tudo cheio, tudo no chão, as coisas velhas também depositadas no chão, em que não foram preparadas nem para doar, nem para reciclar e, portanto, tenha cuidado com o lixo. Aproveite esta estação também para ser mais sustentável, aprender a reciclar mais, a utilizar mais as coisas naturais e a não deixar tanto lixo para os outros. Esta época também é uma época ótima para se praticar o dizer não. Porque podemos sempre dizê-lo de uma forma gentil, como já falei disso em episódios anteriores, mas dar uma alternativa à pessoa. Olha, eu não consigo, eu tenho esta semana já completamente atolhada, tenho imensas coisas para fazer, não só de trabalho, como também para preparar o meu Natal. E, portanto, eu adoraria estar contigo, mas quero estar contigo com presença inteira, estar mesmo contigo. E, portanto, um café rápido para mim não serve, um chá rápido não serve, e por isso eu prefiro agendar para janeiro ou agendar para um pouco mais tarde, porque o dia de Reis também ainda é Natal, e assim conseguimos estar com todas as pessoas que gostamos de estar, com aquelas pessoas que querem estar connosco, sem nos sobrecarregarmos e dizendo um não de vez em quando gentil, que nos liberta também a nossa agenda e ajuda também, se calhar, muitas vezes no outro lado a pessoa sente exatamente o mesmo, mas tem aquela obrigação e sente aquela obrigação e gosta de estar connosco, obviamente, mas o dizer este não e programar para uma outra altura em que há mais disponibilidade, mais atenção, mais cuidado e maior probabilidade de conseguir ser um encontro mais frutífero, também é uma forma ótima de se fazer durante este mês de dezembro. Relativamente ao detox digital, deixo também aqui uma proposta para este Natal. Na noite de 24 e até ao final do dia de 25, tenta não utilizar muito o telemóvel, não estar sempre a responder a mensagens, não estar sempre ligado aos vídeos que lá aparecem, porque efetivamente é um tempo de partilha e, como disse há pouco, às vezes são momentos em que vêm pessoas de fora e com quem nós não estamos mais durante o ano. E se todos estivermos no telemóvel ou nos tablets a fazer coisas, acabamos por não estar efetivamente a conviver, a partilhar, a ter momentos
grande empatia, de grande intimidade uns com os outros. E por isso, limita o telemóvel ao mais essencial possível e tenta que, pelo menos na noite de 24 e durante o dia de 25, não estar sempre agarrado a postar coisas, porque podes sempre fazê-lo a 26 ou a 27, não há necessidade de estar no momento a documentar exatamente tudo aquilo que estás a fazer. Esta semana vou-te deixar um desafio simples e fácil de fazer, com 3 passos apenas e que dei o nome de Dezembro com Vagar. O primeiro passo é marcar na tua agenda, numa semana, 2 pequenos blocos de pausa só para ti, nem que seja meia hora, e nunca abdiques deles, porque essa meia hora é para estares contigo própria, é para estares a descansar, é para te encostares, para fechares os olhos, é para ti. É para poderes libertar um pouco a energia frenética do Natal e poderes ter esse tempo de interiorização e de encontro contigo mesmo. Porque se conseguires esses 2 pequenos blocos, estamos a falar de 1 hora numa semana, 2 blocos de meia hora, e não os negocies, não abdiques deles de maneira nenhuma para poderes também ir ao longo do mês fazendo essa limpeza interior que é tão necessária para podermos continuar até ao final do mês com energia e com vontade da noite de Natal que aí vem. O outro é escolheres pelo menos 3 presentes sustentáveis, daqueles que há pouco sugeri. Ou um vale de viver, uma experiência para viveres com alguém, ou algo para comer e partilhar que sejas tu a fazer. Pode até ser algo em crochê, ou em tricô, ou umas bolachas, enfim, algo que foste tu que fizeste, que deste o teu tempo, que te entregaste, que colocaste ali a verdadeira intenção de querer oferecer. E depois algo que seja para usar, uma coisa que tu faças ou que compres, mas que seja para a pessoa poder usar e cada vez que use se lembre de ti, se lembre de que foste tu que ofereceste com todo o carinho, com toda a atenção e que estarás sempre presente, sempre que ela utilizar esse objeto ou essa coisa que lhe ofereceste na vida dela, porque ela se vai lembrar que foste tu que lhe ofereceste. Por isso, se queres viver um Natal com mais calma, com mais energia, sem te sentires completamente assoberbado, cansado e só a desejar que aquilo acabe, tenta, quando chegas a casa ao fim do dia e depois de tudo aquilo que já fizeste, primeiro agradecer a ti próprio. Hoje já fiz muita coisa, hoje adiantei muita coisa. Depois tem um momento para ti, nem que sejam 5 ou 10 minutos, baixa as luzes e senta-te 5 ou 10 minutos apenas a descansar. E depois então reiniциas as tarefas que tens para fazer, o jantar, as coisas que tens que dar seguimento. Depois compra um pouco desse vinho e de flores que deixem cheiro e põe-as numa jarra na tua sala. E todos os dias muda-lhe a água para que elas se mantenham frescas e continuem a dar aquele aroma. Vais ver que sempre que entras na tua sala vais sentir um cheirinho a Natal. É o teu cheirinho de Natal e, portanto, vais conseguir, de certeza absoluta, ajudar-te a ter um momento de calma e de pausa, ainda que seja pequenino, apenas só para reenergizar e focar-te naquilo que verdadeiramente e realmente é essencial. Porque dezembro pode ser exatamente isto, como uma lareira pequenina, que não tem muito fumo nem muito fogo, mas que dá muito calor. E, portanto, se fizeres pequenas coisas todos os dias, se te deres tempo para conseguires assimilar tudo o que já fizeste e agradeceres a ti próprio tudo o que já fizeste e preparares uma noite de Natal de convívio, partilha, alegria, perdão, gratidão, de certeza absoluta que vais chegar ao final do dia 25 de dezembro muito contente, muito feliz por um Natal tão bem passado. Se gostaste deste episódio e se gostas destes temas, segue-me no Spotify ou no YouTube. Podes sempre fazer um like ou deixar-me um comentário, sobretudo se tiveres algum tema que aches interessante e que eu possa tratar em episódios futuros. Eu estou aqui todas as sextas-feiras e por isso, até breve, tenha uma boa semana e começa já na segunda-feira, no dia 1 de dezembro, a preparar um dezembro com Vagar. Uma boa semana para ti e até breve. E assim nos despedimos com Vagar e coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!